Estamos aí mais uma vez, chegando aqui, pedindo a sua atenção novamente para trazer mais uma mensagem da parte do Senhor Jesus. As redes sociais hoje nos trazem um leque de opções. Por isso que eu tento colocar a palavra do Senhor onde ela vem alertar, onde ela venha a transmitir algo da parte do Senhor Jesus, do que Ele fez na minha vida. Esse vídeo faz parte de um trabalho que o Senhor colocou no meu coração e eu tento passar. Vamos falar neste momento do arrependimento. O que aconteceu na minha vida está acontecendo. A todo momento eu vejo que eu cometi muitas falhas e eu me arrependo. Me arrependo de tudo que eu fiz, tenho vergonha. Mas como eu sou um novo convertido, ainda cometo falhas. Mas a cada atitude minha, eu me sinto mal quando eu cometo algo que não deveria falar. Eu acabo falando, pois o homem velho ainda está sendo morto. O homem velho ainda continua em algumas atitudes, mas a gente vai vivendo e vai procurando deixar esse homem velho para trás. Uma das atitudes mais importantes do cristão verdadeiro é o arrependimento. Arrependimento é muitíssimo importante para ressaltar a atitude do cristão de humildade e conversão. Ou seja, uma pessoa arrependida muda o jeito de ser e agir e falar. O arrependimento carrega a ação de agir e mudar. Note que Cristo, no início de seu ministério, o que pregava João Batista? João Batista, no início de seu ministério, o que ele pregava? Quais foram as primeiras palavras que Cristo disse no início de seu ministério? Note João Batista. Em Mateus capítulo 3, verso 1 e 2, diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A gente para meditar. João Batista sempre focalizava suas instruções no arrependimento e reino de Deus. Jesus, sendo ele nosso mestre, é claro, falou o mesmo. Em Mateus capítulo 4, verso 17 também diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Novamente a palavra arrependimento. Nós, como seres humanos, sempre fazemos coisas que muitas vezes foram feitas através de raiva, falta de sabedoria, e muitas vezes porque não dizer, por ignorância. É bem verdade também que muitas vezes a gente se arrepende das coisas que falamos e agimos. Às vezes não queremos nem pensar nas coisas que fizemos ou falamos. Simplesmente, às vezes, é uma vergonha
pensar que você falou aquilo, que você cometeu aquele erro. Muitas vezes a gente quer deixar no esquecimento. Mas quando o homem tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, ou ele está no caminho, ele começa a perceber que o que ele falou foi errado. Ele começa a sentir uma coisa, como aconteceu esta noite comigo, nesta noite de hoje. Eu falei uma coisa no momento de raiva, depois eu fiquei magoado, machucado comigo mesmo. Fiquei com vergonha. Mas a palavra foi dita. Nós temos que continuar a jornada. Não podemos parar. Prosseguir. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Nós não vamos escapar das aflições. Deus respeita nosso arrependimento. Porque Ele que criou a gente sabe que às vezes a gente se sente constrangido dessas atitudes. Ele nos instrui a perdoar os que se arrependem. Podemos ver um exemplo, capítulo de Lucas, capítulo 17, verso 4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter comigo contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Jesus perdoou esse pecado. Isso diz a palavra dele. Ele não é homem para ser limpo. Deus pessoalmente ordena que as pessoas se arrependam. Posso te dar uma prova disso, que está em Atos, capítulo 17, verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependem. A razão disso é muito simples. Erramos demais. Estão sempre pecando e fazendo e falando coisas que destroem a gente e os que estão ao nosso redor. Em Romanos capítulo 3, verso 23, diz: porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Note essa atitude de ele fez o que era errado e não se arrependeu. 1 Samuel capítulo 3, verso 13, diz: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos escravos, execráveis, não os repreendeu. Deus havia falado a Eli das atitudes de seus filhos e ele não se arrependeu. Ele não severamente repreendeu os seus filhos e eles continuaram a fazer, pecando terríveis contra o povo de Deus. Pecados terríveis contra o povo de Deus. O arrependimento é mudança de atitude. Causa uma mudança positiva na mente e no coração. Você passará a ser uma pessoa humilde e não tão orgulhosa. Além de tudo, seus pecados serão perdoados e seus relacionamentos com Deus crescerá com isso. Em Atos capítulo 3, verso 19, arrependei-vos, pois convertei-vos
mudai a maneira de ser e agir, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 19. A palavra do Senhor nos mostra o arrependimento. Por muitas vezes nós pecamos por falta de sabedoria, por ira, mas a palavra do Senhor também diz que Ele entende, nos entende. Por isso que temos que nos arrepender ligeiramente, pedir perdão, tentar mudar nossas atitudes. Jesus nos dá essa condição. Jesus dirige-nos e nos coloca em um caminho que nós possamos viver em harmonia. Somos falhos? Somos. Somos um pouco ignorantes? Somos. Nós temos que pedir todo santo dia e aprender a perdoar e pedir perdão, porque nós somos falhos, nós cometemos erros. Muitas vezes nós machucamos as pessoas também com nossas atitudes. E o primeiro sinal do arrependimento está quando você reconhece que está errado. Você não vai parar de errar, muitas vezes você não consegue. Mas a partir do momento que você erra e reconhece que errou, é o arrependimento. E o Senhor Jesus, Ele se agrada com o seu arrependimento. Nessa noite eu deixo essa mensagem para os internautas, amigos que estão aqui nessa rede. São exatamente 6h57, já das 7 horas da noite. E escute a palavra do Senhor. Creia que o Senhor pode te dar uma nova vida. Acredite. Ultimamente o Evangelho ele está se fechando. Mas a palavra de Deus diz que nos últimos dias, por causa da iniquidade de muitos, o amor esfriaria. Porque nós vemos todo dia muita maldade, destruição. A cada dia vai ficar mais difícil. É melhor que você aceite o Senhor Jesus agora. Enquanto não está tão difícil servir, mas vai ter uma época que vai ficar muito difícil. Mais prepare-se. Prepare-se para o Senhor Jesus. Creia na promessa do Senhor Jesus na sua vida. A palavra de Deus, ela está entrando na minha vida e cada momento que acontece isso, eu me sinto mais feliz. O Senhor Jesus quer isso para a sua vida também. Creia na palavra de Deus. Acredite, não vá por Zé, João, Maria. Vá por você mesmo. Creia na promessa de Deus. Aqui eu deixo essa passagem e agradeço. Estamos aí preparando mais vídeos, mais mensagens, trazendo mais alguma coisa da parte do Senhor que o Senhor nos colocar. Amém.